Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas 21 e 22 da página 19, só que agora nós vamos continuar na página 20. Nós paramos, na verdade nós fizemos o exercício 1, exercício 2 e nós paramos no exercício 3 e é a partir dele que nós vamos continuar. Neste exercício, para a gente começar, nós vamos ver um texto aqui do Boris Casoy, em que ele fez um pronunciamento não muito legal em emissora na Band, e aí ele pede desculpas, e esse texto trata exatamente disso. Então, para nós vermos esse texto, eu vou passar 2 vídeos, eu vou contextualizar certinho vocês a respeito disso, porque isso é meio antigo. Então, eu vou mostrar para vocês esses vídeos do Boris Casoy, que ele pede desculpas a respeito desse pronunciamento infeliz, e aí então nós vamos responder a questão 3, a questão 4 e a questão 5, que é bem interessante. E a proposta da apostila é para vocês redigirem uma carta, ou para o Casoy, ou para o William Bonner, tratando dessa concentração dos meios de comunicação. É como se vocês fossem fazer uma carta argumentativa endereçada a um deles, fazendo um alerta, ou seja, chamando a atenção dos dois para o comprometimento deles com os pronunciamentos que eles fazem em rede nacional de comunicação e, assim, uma sugestão, ou seja, um pedido de que eles fossem mais cautelosos, que eles tratassem com mais respeito e comprometimento o papel deles de formadores de opinião, certo? É uma aula bem legal e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos lá, meninas? Então, nós estamos aqui, aulas 21 e 22, página 19, como eu já disse, é uma continuação. Nós vamos iniciar a partir do exercício 3. Estamos ainda falando dos gêneros da televisão. Relato dos acontecimentos. Então, antes de passar o vídeo para vocês, deixa eu dar uma contextualizada no que nós vamos fazer e qual é o assunto para a gente poder, então, fazer os exercícios 3 e 4. Ao encerrar o Jornal da Band, na noite de 31 de dezembro de 2009, 2 garis de São Paulo aparecem desejando Feliz Ano Novo ao povo brasileiro. Na sequência, sem perceber o vazamento de áudio, o jornalista Boris Casoy, âncora da TV Bandeirantes, faz um comentário asqueroso. Que merda! 2 lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras. 2 lixeiros, o mais baixo da escala de trabalho. Como isso gerou grande repercussão, na noite seguinte, este mesmo jornalista pede desculpas meio a contragosto. Ele diz assim: ontem, durante o programa, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Eu peço profundas desculpas aos garis e a todos os telespectadores. Em nossa apostila, página 20, há um trecho de uma entrevista à Folha na qual Boris Casoy pede desculpas pelo vazamento de áudio e pela frase infeliz dita no momento de intervalo do jornal, pensando que os microfones estivessem desligados. Vejamos agora, então, os 2 vídeos. O que ele faz, esse pronunciamento infeliz, e o outro que ele faz, o pedido de desculpas, para a gente poder depois, então, ler o texto da apostila e fazer os exercícios 3 e 4. Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 lixeiros, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. 2 lixeiros. O mais baixo da escala do trabalho. Deu falta sem ar, tá? Ontem, durante o intervalo do Jornal da Band, num vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. Texto para as questões 3 e 4, página 20. Então, agora que vocês já viram o vídeo,
já estão mais ou menos contextualizados, fica mais fácil. Vamos lá. Boris Casoy pede profundas desculpas aos garis e aos telespectadores. O apresentador, Boris Casoy, se retratou durante o Jornal da Band pela frase que foi ao ar na edição de ontem do telejornal. Sem saber que o áudio estava sendo transmitido, Casoy comentou: "Que merda, 2 lixeiros desejando felicidades do alto das suas vassouras, ou mais baixo na escala do trabalho." Ele disse que a frase foi infeliz e pediu profundas desculpas aos garis e aos telespectadores. Ontem, durante o intervalo do Jornal da Band e o vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. Questões 3 e 4. Boris Casoy se caracterizou por ser um dos primeiros âncoras brasileiros que opinava depois das notícias. Seu bordão, "Isso é uma vergonha", se tornou marca registrada de suas críticas, quase sempre contumazes. De posse dessas informações, analise-se a declaração dele sobre 2 garis que tinham acabado de desejar Feliz Ano Novo aos telespectadores afeta positiva ou negativamente sua imagem social. Bem fácil, né, gente? Então, provavelmente essa questão você vai começar a afeta, daí você coloca se é positivo ou negativamente, você vai colocar um porquê e justificar. Questão 4. Compare as declarações de Boris Casoy e de William Bonner. Elas poderiam ter aparecido nos telejornais que eles apresentam? Por quê? Explique sua resposta levando em conta o modo como os textos dos telejornais são produzidos. Então, esse modo, gente, vamos pensar assim. Um telejornal, como nós já vimos, ele é como se fosse um espetáculo, um show. Então, tudo que vai ao ar é planejado. Desde a maquiagem, a luz, o que eles vão falar, o computador ligado, se tá tudo certinho. Eles verificam o áudio, se está funcionando, eles olham o texto é repassado. Então, é levando em conta isso. Poderia aparecer esse tipo de mensagem, esse tipo de gafe? Olha, eles são âncora, né? Tanto o Casoy quanto o Bonner. São 2 emissoras de grande relevância no território nacional. Então, na hora que vocês vão responder, pensem em tudo isso. William Bonner fazendo a comparação dos telespectadores com aquela personagem do Simpson e o Casoy rindo e fazendo aquela crítica horrível a respeito dos 2 garis, certo? Exercício da página 21, exercício 5, o funil da informação. Então aqui, para representar exatamente esse funil, eu estou colocando tudo que nós temos de informação, tudo que aparece e o que realmente a emissora coloca, que seria aquilo que sai lá naquela pontinha do funil, certo, gente? Então vamos lá. Quem decide o que você pode ver e ouvir? Como você forma sua opinião sobre os acontecimentos recentes? Quais são os argumentos pró e contra que você conhece referentes a temas tão importantes como a transposição do Rio São Francisco, Angra 3, o fato de o Brasil ter feito empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, ou ainda sobre o direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo? Uma sociedade que se quer democrática não pode ter os canais de TV e os jornais nacionais controlados por 15 grupos familiares. Não pode ter oligarquias regionais que exercem um coronelismo eletrônico, que assegura às elites e a seus políticos o controle da informação no seu território de domínio. Como ignorar que a família Marinho Globo detém a concessão de 32 canais de televisão e 20 estações de rádio por todo o Brasil? Que a família Saad, da Bandeirantes, tem outros 12 canais de televisão e mais 21 estações de rádio no país? Ou que Silvio Santos, do SBT, também tem 10 canais de TV espalhados pelo território nacional? Como ignorar que eles se orientam por interesses privados, muitas vezes em conflitos com o interesse público? Este controle da informação e da formação de opinião pública é um processo que se desenvolve em várias etapas. Ele parte da formulação dos principais jornais brasileiros, Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que selecionam os temas e geram os conteúdos.
estudos, interpretações e análises dos fatos. Esses jornais e suas agências de notícias municiam jornais regionais e municipais, rádios e principalmente os noticiários de TV. Às TVs cabe, então, popularizar a notícia. Afinal, mais de 90% das famílias brasileiras têm um aparelho de TV em casa e, em sua grande maioria, é a partir dos telejornais que vão informar-se sobre o que acontece no país e no mundo. Veja, gente, esse texto ele é bem grande, tá? Tem a fonte logo na página anterior que eu mostrei para vocês. Esse texto, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pode pegar pelo link para dar uma lida. É bem sério isso aqui que ele está propondo para nós de reflexão. Ou seja, quem decide o que você pode e que você deve e que você vai ver e ouvir? Na verdade, são as emissoras. Como eu disse a vocês, um telejornal ele tem 45 minutos ou 30 de duração. E quem é que coloca a notícia relevante no bloco inicial? E quem é que seleciona o restante das notícias e decide, dando ênfase a esta ou aquela? São as emissoras. E aí você tem, diante disso, 2 âncoras de emissoras que têm grande relevância no nosso país e que fazem aqueles comentários asquerosos, que fazem comparações que denigrem a imagem do telespectador. E o Casoy, quando ele faz aquele comentário do alto de suas vassouras, aquele comentário asqueroso sobre os garis que desejam feliz ano novo a todos. Então você para e fica pensando, poxa, eles é que decidem, eles é que passam informação para nós. Então não dá pra gente fechar os olhos e ficar quieto. Este controle de informação, né, esse controle da formação da opinião pública, fugindo dele de maneira alguma. Se você desliga a Globo, que você fala, Globo lixo, você muda a emissora e você vai para outra, você não está fazendo uma boa troca, porque nenhuma ali, se a gente for parar para pensar, nenhuma ali é tão séria quanto deveria. Então, às TVs cabe popularizar a notícia. Representantes, aos âncoras, aos formadores de opinião, cabe um pouco mais de responsabilidade e comprometimento, porque é a partir delas que nós, depois de um dia cansativo de trabalho, chegamos, jantamos, sentamos num sofá e aí liga a TV procurando exatamente o noticiário para tentar se inteirar do que está acontecendo no país e no mundo, certo? Então é para vocês fazerem exatamente esta reflexão para responder então a questão aqui. Com base nessa reflexão, escreva uma carta. Escolha para quem que você vai escrever, para o Bonner ou para o Casoy. E relacione as declarações polêmicas de um deles. E chame-os à responsabilidade que eles têm como formadores de opinião. A sua carta, então, ela deve tratar da concentração dos meios de comunicação no Brasil, como você viu no texto anterior. A sua carta ela deve respeitar a norma padrão da língua, porque você não conhece exatamente a pessoa, você está distante, você não tem uma intimidade. E essa carta ela deve ser enxuta, 10 a 15 linhas. Vamos lá, estrutura da carta. Você vai colocar local e data, então, Marília, você vai pôr a data, o vocativo, então, é uma pessoa que você não tem um contato, então pode ser um prezado senhor ou um ilustríssimo, se você quiser tratá-lo como uma pessoa ilustre. Primeiro parágrafo, você vai deixar clara a intenção para ele. Então, tendo recebido ou tendo conhecimento ou com base numa declaração infeliz, coloca então esse assunto e aí você faz o pedido, ou seja, mais comprometimento, chamando a responsabilidade. Segundo, terceiro e quarto parágrafos, não precisa ter todos esses, é uma carta mais enxuta, mas argumente, coloque os motivos que levou você a escrever. Então, geralmente é essa questão mesmo do comprometimento, da responsabilidade, ou seja, da sua indignação com o que você ficou sabendo, como se fosse um assunto recente. No último parágrafo, você vai reafirmar a intenção. Espero que, e então você já coloca que você espera que ele tenha mais cuidado, espera que ele tenha mais comprometimento, ou seja mais responsável, ou pensa no comprometimento do cargo em que ele ocupa. Então, encerre fazendo isto. E aí, assinatura. Como num vestibular, como numa prova de redação, num processo seletivo, coloque somente as iniciais. Geralmente, eles não permitem nem as iniciais, eles pedem para colocar um pseudônimo.
Mas aqui, como estamos só fazendo um treino, coloque então as iniciais. Aguardo então vocês na próxima aula para nós corrigirmos isso. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido direitinho a proposta e tenham gostado do assunto desta aula. Para fazer a carta, eu estou sugerindo aqui que vocês peguem o livro-texto de vocês e deem uma olhada na página 22, na página 23. Existem algumas propostas aqui que são exatamente do gênero televisão e tem alguns textos aqui que de repente vocês poderão ter alguma ideia sobre o que falar, o que dizer nessa carta para o Casoy ou para o William Bonner. Outra questão também, pegar a apostila na página 19 e dar uma lida nesse trecho inicial, porque aqui tem uma sugestão bem bacana que vocês poderão colocar como argumento na carta de que eles deveriam tomar mais cuidado ao falar de improviso, o noticiário ele é todo programado e que as pessoas esperam que eles, como âncora de uma emissora de grande referência nacional, tenham mais responsabilidade no que eles vão dizer e que eles não devem se envolver com questões assim desse tipo e com denúncias e improvisações. Então dá uma olhada na aula toda antes de fazer essa atividade, que eu acredito que vai ser interessante para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo.